Amigos queridos, reunidos em nome de Jesus, nesta hora feliz de nossas vidas, sentindo este ambiente espiritual preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade. Este ambiente simples que nos recebe para o trabalho na seara com Jesus. Aqui estamos, Senhor, confiantes na vossa misericórdia, que se estende por toda a humanidade da terra. Confiantes, Senhor, na justiça divina, em favor de todos nós. E é neste ambiente sereno que, em nome de Jesus, nos reunimos em torno do seu Evangelho para podermos vivenciar de alguma sorte as páginas vivas deste Evangelho de amor. Abençoa-nos, Senhor, nesta hora, e que os mensageiros do seu amor encontrem em nós receptividade para orientarem os nossos pensamentos, alentando o nosso coração das vivas alegrias do verdadeiro cristão. Assim, Mestre amado, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. A lei de amor. A lei de amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque expressa o sentimento por excelência, que é o sentimento do amor universal. Essa lei única que rege os universos e que para nós, neste planeta, nesse estágio de provas e expiações, se revela para nós através das leis morais, leis divinas, que seriam para nós, são para nós, o roteiro iluminativo da nossa evolução. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Nós temos falado já há vários dias que o maior entrave à manifestação do amor são traços doentes da nossa personalidade. E à medida em que nós vamos nos evangelizando e, portanto, espiritualizando a nossa existência, esses traços cedem lugar a novas construções morais que viemos desenvolver nessa existência. Então, nesta existência, nós estamos desenvolvendo sentimentos nobres que ainda são da nossa personalidade. Passarão a ser da nossa identidade quando mais amadurecidos e significativos vão compor a nossa identidade espiritual naquele patrimônio perene do Espírito, aquele patrimônio conciliado com as leis divinas, chamado identidade do meu Espírito. Então, nós somos individualidades espirituais, preenchidos de experiências ajustadas às leis que vão compor a nossa identidade, e experiências desajustadas ao bem que vão compor as nossas memórias sofridas, traumáticas, impactantes e que compõem ainda traços da nossa personalidade. Nós vamos desenvolvendo esse pensamento devagar para que todos nós possamos compreender que a derivação do egoísmo são traços da personalidade, que os nossos vícios do pensamento formam traços da nossa personalidade e eles tamponam o que há de divino em nós,
as potencialidades divinas que precisam ser ainda incrementadas e construídas em nós, para que a gente possa fazer a experiência do amor. Então, quando o Evangelho diz substitui a personalidade, substitui pelo quê? Pela identidade espiritual. Quando nós nos relacionarmos de espírito para espírito, nós estamos acanhando os traços agudos do personalismo para fazer prevalecer o que? A identidade do espírito. É isso que é o que aqui, olha, substitui pelo quê? Pelo que trouxemos de melhor em nós. E aí só é possível, né, essa fusão, né, que nada mais é do que uma sintonia coletiva dos espíritos que estão estagiando no bem constante, dos espíritos que sabem doar de si, dos espíritos que privilegiam a dor do outro em detrimento da sua. Isso forma uma pleiade de sintonias felizes no planeta Terra, e é nesse momento que nós aniquilaremos as misérias, né, sociais. Porque a pobreza, ela é prevista pela lei de Deus nas provas e expiações. Ela é absolutamente necessária, mas a miséria é uma escolha. Nenhum espírito à face da terra está destinado a passar a miséria absoluta, que não seja o estágio que ele mesmo se encontra de inércia absoluta do progresso. Então, ele fica uma vida, praticamente uma vida instintiva, e essa vida instintiva da sobrevivência vai levando o espírito a viver muito próximo da animalidade, regido pelos impulsos primitivos, né? E estão entre nós, porque são aqueles espíritos que levarão algumas encarnações para estarem prontos para o trabalho, prontos para o conhecimento, desejosos da sua transformação. Então a miséria seria saneada quando todos nós, a grande maioria de nós, já puder ter verdadeiro sentimento fraterno para aguardar aquele irmão no amparo a ele, no tempo evolutivo dele, até que ao longo dos séculos ele possa acordar. Então, a gente trouxe do Caminho, Verdade e Vida essa lei do amor, né? Falando desse mandamento que no momento em que Jesus se reúne pela última vez com os seus, ele pronuncia esse desmembramento da lei do amor que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Parece novo, e é novo. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus, segundo João 13:34. A leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do Mestre absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. A regra áurea é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Parece que vos ameis uns aos outros como eu vos amei é a mesma coisa, mas não é, diz Emmanuel. Entretanto, é preciso salientar a diferença entre amar o próximo como a si mesmo e nos amarmos como ele nos amou. O amo o próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever, um ditame da consciência, uma lei divina, e o código da perfeição divina está na nossa consciência. Então Jesus só fez despertar o código da perfeição que diz que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Mas que vos ameis uns aos outros, o primeiro institui um dever em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. Ele precisa amar a todos. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula
criando um novo mandamento na comunidade cristã. O Mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações, porque havia ali entre eles construções. Olha que diferente. Naquela intimidade, naquilo que todos estavam unidos pelos sentimentos mais sublimes, que já se conheciam, que já aprenderam a se respeitar nas suas diferenças. Era um momento derradeiro com Jesus aqui na terra. Ele disse: a recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos. Garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Vamos trazer isso para nós nos dois grandes ambientes onde o espírito faz o seu progresso, na família e na casa espírita, nos dirigindo ao trabalhador espírita cristão. Esses dois redutos é que nós precisamos vivenciar o que Jesus recomendou aos discípulos nesse momento verdadeiro. Como nós vamos formar uma solidariedade entre nós? Nos amando uns aos outros como Ele nos amou, e não como eu gosto de fazer, vivenciar o meu sentimento, personalisticamente, da forma como eu acho que deve ser, na expectativa do que o outro deva fazer por mim, de achar que às vezes afazeres externos revelam o meu amor pelo outro. Então, como Jesus nos amou? É uma reflexão. Não é como eu quero te amar ou quero sentir o seu amor por mim. Como Jesus nos amou. Diz Emmanuel que no lar, em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé, conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Lar de fé é casa espírita, é o lar da fé, não é o lar da família. É nesse reduto que, enquanto irmãos, precisamos vivenciar a legítima fraternidade, a cooperação irrestrita, a doação de nós mesmos. Esse é o novo mandamento, que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que em seus ambientes de trabalho há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Aqui é um roteiro para nós, os trabalhadores, da casa espírita. A intimidade legítima entre os que se entregam ao Cristo. Somos íntimos, somos próximos. A nossa vida está desnudada uns para os outros. Nos revelamos naquilo que somos. Somos dados a sacrifícios. Essa palavra sacrifício, ela cabe muito bem para o trabalhador espírita cristão. Que ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer, é esta experiência que nós precisamos incentivar em nós, também no lar e também na família. Amar ao próximo é uma lei. Amar-nos uns aos outros como Jesus nos amou é uma construção íntima de intimidade, de proximidade, de família espiritual. Então, em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros, mas ainda não penetrar o santuário dos corações. Nós temos visto, que isto ainda existe entre nós, nas casas espíritas. O entendimento intelectual, a compreensão intelectual, o comportamento social adequado, a palavra adequada, mas a ausência absoluta de construção de sentimentos íntimos nos relacionamentos.
Então podem haver atingido cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Vamos refletir. Nós iniciarmos o nosso dia pensando no amor que precisa crescer dentro de nós para que nós possamos ter profunda estabilidade emocional. Nós estamos vivendo um tempo na Terra que a depressão e a ansiedade, a insônia campeiam tantos corações, tantos espíritos. E é evidente que essa questão está relacionada aos tempos modernos, entre aspas, que nos coloca num estado de agitação e muitas vezes de não cumprimento daquilo que realmente viemos fazer na Terra. Então, qual é a saída? Amar. A saída é o amor. Para todas as doenças do corpo e da alma. Porque nós vamos precisar nos tornar espíritos saudáveis, independente se o corpo está ou não com alguma enfermidade. Porque às vezes o que acontece é que o corpo não aparenta nada. Nós fazemos exames de sangue, de urina, de fezes, tomografia, e tudo que nós podemos, não achamos nada. Mas nos sentimos doentes. Sentimos dores que não existem, que não são categorizadas pela ciência, embora a dor esteja ali, ela para nós seja real. Mas quando a gente investiga com os instrumentos que nós temos, não as encontramos, porque isso está alojado em outro lugar, que os instrumentos não pegam. E a saída para a humanidade enferma é o amor. Todos nós sabemos que quando nós não estamos bem e alguma coisa de repente acontece, e nós somos obrigados a ficar bem para servir, para acudir, para amparar alguém, e nós nos colocamos naquela posição, rapidamente a gente fica bem. Isso é comum para todos nós. Então, o inverso também é verdadeiro. Quando a gente se entrega às doenças, é porque nós não estamos nos entregando ao próximo. Daí a importância de nós entendermos esse amor que Jesus está trazendo para nós. Esse amor é um amor que precisa penetrar em nossa intimidade. E todas as vezes que nós nos sentimos amando, nos envolvendo com algo nobre, seja uma causa, seja alguém em especial, seja uma comunidade, quando nos sentimos debruçar sobre algo ou alguém, então o fluxo divino perpassa por nós de maneira ininterrupta. E aí nós vamos nos sentindo vivificados, profundamente vivificados. É o amor, isso é o amor. Às vezes, nós podemos até ter uma enfermidade grave e incurável, mas o espírito está saudável. Aquela enfermidade, ela se instalou porque existe uma lei chamada causa e efeito, e ela ia se manifestar em tal momento. Talvez
vá até nos levar ao óbito, mas o espírito está saudável. Está lidando com aquilo com bom ânimo, com tranquilidade, com esperança. Isso é o amor. Enquanto que outros, ao receberem uma notícia de um diagnóstico, morrem antes da hora, porque entram num estado de pânico, entram num estado de confusão mental tão profundo que o espírito se perde dentro dele mesmo e perde as suas forças. Daí a importância de nós amarmos o amplo amor com todo amor. E o texto que nós estamos lendo já há alguns dias, Amor e Temor, onde Emmanuel comenta sobre uma frase de João, intitulado O Perfeito Amor lança fora o temor. Quando nós estamos envoltos nesse amor, no perfeito amor, o que tememos? Nada. O espírito que está no estado de amor não teme nada. Ah, eu vou morrer. Vou mesmo, eu vou morrer. E vou encontrar com o que eu fiz, com a minha obra. Já existe. E, ao encontrar de maneira ampla com essa obra, se eu não gostar dela, eu vou renascer para refazê-la. Se ela não for adequada, eu vou refazer. Porque Deus é nosso Pai e nos ama com seu amplo amor. Então eu vou temer o quê? O que eu vou temer? Não vou temer nada. Se eu conseguir me manter num estado de amor. Se eu conseguir me manter. E então Emmanuel traz assim para nós: para que te libertes assim das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável saibas amar com abnegação e ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sobre a tutela dos quais viverás sempre amado, segundo o amor equilibrado e perfeito, pelas forças divinas que nos erguem, triunfante dos abismos da sombra, para os cismos da luz. Então, esse texto, ele vem nos convidar a uma reflexão muito profunda. Todas as vezes que nós interagimos uns com os outros, quando alguém traz para nós uma dificuldade, seja uma má palavra, seja uma ingratidão, seja os mesmos erros de sempre que parecem se repetir ao infinito, seja lá o que for, o espírito, ele traz dentro de si esse quantum divino que é capaz de transformar o lodo, às vezes fétido, em flor perfumada. Nós temos essa química dentro de nós. Nós temos esses reagentes divinos dentro de nós, que na hora que a adversidade vem, é necessário que nós lancemos mão desses elementos divinos que foram plantados em nossa intimidade e que nós possamos reagir com esses elementos para neutralizar aquelas forças
que não são o bem. Então, diante da impaciência, sejamos pacientes. O que que neutraliza a impaciência? A paciência. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de experimentar chegar diante de alguém que tem paciência, mesmo, que tem esse valor. Quando você chega impaciente, quando você chega acelerada, chega tumultuada por uma mente inquieta e entra na atmosfera de alguém que tem esse valor. Imediatamente, as nossas células perispiríticas, elas mudam a frequência. Imediatamente. Elas mudando a frequência, elas freiam o movimento atômico das células do corpo físico. E em poucos instantes, você está respirando numa outra atmosfera. Então, isso é o amor. Porque faz parte do amor nós nos mantermos num clima de equilíbrio, de fraternidade, que possa abarcar, abraçar aqueles que nos cercam. Manter 25 horas por dia um clima de estabilidade. Isso é amar. Isso é amar. Porque como que a gente ama? Só amamos com os nossos valores. Ninguém ama sem valor. Muitas vezes, quando nós não entendemos ainda o que é essa palavra para nós, nós pensamos que amor, como nós já falamos, é o afeto, é o abraço, são os relacionamentos mais íntimos. Mas isso está no campo das emoções e das sensações. Isso não é o amor. O amor são valores. Valores. Isso é o amor. Agora, quando o espírito tem valores e além dos valores tem a afetividade, aí é o estado perfeito disso. Porque Jesus abraçava seus discípulos, Jesus abraçava as crianças, afagava aqueles que estavam com ele. Então, isso é muito importante para nós, compreendermos. O amor é a expressão dos nossos valores. Por isso que a gente nunca jamais em tempo algum, sobre nenhuma hipótese, pode dizer, perdi o amor. Eu não te amo mais. Eu não te amo mais. Seria dizer, eu não tenho mais aqueles valores. Eu não tenho mais aqueles valores. É possível nós perdermos valores? Não. Não é possível perder valores. Se eu te amo hoje, eu vou te amar daqui 100 anos, daqui 1000 anos, daqui 100 trilhões de anos. Eu não vou deixar de te amar, porque amamos com aquilo que já é definitivo em nós. Agora, quando a gente diz não te amo mais, significa aquelas emoções que eu sentia com você, não sinto mais. E isso é um processo natural, não é? Isso é um processo natural. E por que é natural? É fácil a gente lembrar que
quando a gente era pequeno, criancinha, nós gostávamos de certas coisas que nos causavam emoção, que agora não faz nenhum sentido para nós. Nenhum sentido. Então, conforme vamos amadurecendo, vamos nos emocionando e sentindo sensações cada vez mais diferentes. Então, é muito importante nós compreendermos isso. E irmos nos entregando a esse entendimento e a essa vivência do amor como Jesus nos ensina. E então nós não estamos dizendo de maneira nenhuma que não possa haver amor entre um espírito e outro espírito. Nós não estamos falando apenas do amor às causas, à humanidade, às coletividades, não. Nós estamos falando em todos os níveis de amor. Só que o amor entre um espírito e outro espírito, ele é feito de valores. Por isso que ele não passa, por isso que ele não acaba. Né? Aí pode ser entre amigos, pode ser entre casais, pode ser, enfim, em todas as relações humanas. Então, com isso, nós vamos cada vez mais clareando esse estado íntimo do que seja esse amor. Então, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa se conectar uma vez mais com os nossos amigos espirituais e nos sentirmos visitados por eles, e o nosso dia possa ser um dia benéfico para nós, para aqueles que nos cercam, e com isso aproveitarmos a graça desse dia. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesse momento que nos entregamos em seu nome a estes espíritos bondosos que nos cercam, que nos visitam a intimidade para nos fortalecer. É nesta hora, Senhor, que estamos desejosos de te agradecer por tudo que a vida tem nos trazido como oportunidades redentoras de nos tornarmos espíritos melhores. 1000 vezes obrigado, Senhor, por esta manhã, pela presença generosa dos nossos familiares em nossas vidas, dos nossos amigos, daqueles que estamos aprendendo a amar, daqueles que nos desafiam, que nos mostram quem somos, do quantas vezes estamos distantes de desenvolver este sentimento extraordinário. Primeira palavra do alfabeto divino. E assim, Mestre, nós te rogamos que o Senhor desça seu olhar doce e misericordioso sobre os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam ser visitados por esta pleiade de espíritos amorosos, que possam, Senhor, nesse instante, estarem envolvidos com as vibrações de paz e de equilíbrio. 1000 vezes obrigado, Mestre, pela sua presença generosa junto de nós, e que neste dia abençoado possamos executar aquilo que é das nossas tarefas simples, mas que hão de nos engrandecer, que possamos, Senhor, estar em seu nome amparando e socorrendo, e que o Senhor esteja entre nós agora e sempre, que assim seja.